Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria hoje de bater um papo com vocês em relação a um tópico relacionado ao Batman, que é o meu personagem favorito de quadrinhos, o meu personagem favorito da ficção, na verdade. Eu leio os quadrinhos dele já há muito tempo, assisto as animações, platinei os jogos Arkham, adoro todos os filmes dele, a maioria pelo menos. Então é um personagem que eu tenho um carinho grande. E eu gostaria de falar de um tópico meio controverso relacionado a ele, que é o tópico do preparo, né? E até que ponto isso é algo positivo pro personagem. Eu já adianto que eu tenho uma opinião bem controversa, tá? Em relação a isso. Na minha opinião, o Batman não deveria, em hipótese alguma, poder se equiparar a deuses, deuses e seres ultrapoderosos, mesmo que fosse com preparo, ou melhor, mesmo que seja com um preparo exagerado, sabe? Porque isso, na minha visão, é algo que só traz o personagem para baixo. Isso cria uma visão para muitas pessoas de que o Batman sem preparo ele não é nada, quando na verdade o Batman sem preparo ele ainda é muita coisa, sabe? E o que eu quero dizer é que essa visão de que o Batman ele pode se equiparar a seres superpoderosos, ela começou, não começou, mas ela se intensificou por causa da HQ do Cavaleiro das Trevas, e se intensificou ainda mais por causa daquele filme horrível lá do Batman vs Superman. E ela se intensificou por causa da HQ, né? A HQ do Cavaleiro das Trevas, que tem aquele confronto incrível entre o Batman e o Superman. Só que o que muitas pessoas não entendem é que aquele confronto do Batman e o Superman na HQ não é um confronto físico. A surra que o Batman dá no Superman, aquela surra lá, não é uma surra física, mas sim uma surra moral, certo? O Superman estava sendo um pau-mandado do governo dos Estados Unidos, a mando do presidente, interferindo em conflitos e não pensando no bem melhor, no bem maior para a população mundial, e sim no bem maior para os Estados Unidos, no que beneficiaria mais o governo dos Estados Unidos. E o Batman, aproveitando essa brecha, sabendo que o Superman jamais iria matar ele, porque se o Superman quisesse mesmo, ele poderia só voar algumas centenas de metros no céu acima e obliterar o Batman com a visão de calor dele. Só que o Superman jamais faria isso no contexto da HQ do Cavaleiro das Trevas, porque ambos já tinham uma amizade de mais de 30 anos, certo? Então, era óbvio que o Superman jamais iria fazer isso. Então o Batman, se aproveitando dessa brecha, ele deu uma surra física refletida em uma surra moral. Ele deu uma surra moral refletida em uma surra física no Superman, para mostrar o quão errado o Superman era em ser um pau-mandado do governo dos Estados Unidos. Então, as pessoas que leram a HQ entenderam essa mensagem que a HQ quis passar, mas quem vê só por cima pensa que é de fato uma surra física, quando na verdade não faz o menor sentido ser uma surra física, certo? E aquele filme horrível do Batman vs Superman, ele não entendeu, para variar, o Zack Snyder, né? O Zeca Slow Motion, né? Ele não entendeu a mensagem da HQ e ele achou que o confronto do Superman e do Batman era um confronto físico. Ele transformou um confronto moral poético em puramente um confronto físico, o que acabou por afetar ainda mais a visão popular que as pessoas têm do Batman, de que o Batman pode sim lutar contra seres superpoderosos. E isso foi piorado ainda mais com o filme da Liga da Justiça, tanto a versão dele, a versão do Joss Whedon, quanto a versão do próprio Zack Slow Motion, né? Ambas as versões tratam o Batman muito mal, porque o Batman, óbvio que a gente tem história assim nos quadrinhos, que o Batman ele vai lutar em campo sim com a Liga da Justiça, só que essas não são as melhores histórias. As melhores histórias da Liga da Justiça são as que o Batman usa o cérebro, ele é o cérebro da Liga da Justiça, certo? E pra quem tá duvidando de mim, é só assistir o desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Ou nem precisa ser o Sem Limites, pode ser só a primeira e segunda temporada mesmo do Liga da Justiça normal. Vejam como o Batman é tratado
naquele... Perdão aí pela porta. Veja como o Batman é tratado naquele desenho, certo? O Batman é tratado como o cérebro da Liga da Justiça, não como uma força bruta. A força bruta nós já temos heróis para isso, que é o Superman, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte e afins. Aquaman também, quando ele participa da Liga, no caso do desenho, né? Mas enfim. E no filme da Liga da Justiça, aquele filme horrível também, o Batman, ele tá em campo, lutando contra parademônios, lutando, mesmo que indiretamente, contra o Lobo da Steppe. O que aquilo ali é risível, sabe? Não faz o menor sentido aquilo. Não faz o menor sentido. O Batman, ele estaria na inteligência. Ele estaria auxiliando a Liga da Justiça na inteligência. Vocês querem um bom exemplo de como o Batman pode se equiparar a seres superpoderosos? Leiam a HQ Superman, Batman, Apocalipse ou assistam a animação de mesmo nome. Eu não vou dar muitos spoilers, mas vejam a cena que o Batman vai peitar o Darkseid. Mas pela descrição da cena vocês podem falar, mas o Batman peitando o Darkseid é absurdo. Como que isso é plausível? Sim, pela descrição da cena pode parecer absurdo. Mas, por incrível que pareça, a cena foi feita de uma forma plausível. Não é o Batman peitando o Darkseid na porrada, igual naquela, se eu não me engano, não sei se é na fase do Peter Tomasi, que o Bruce vai para Apocalipse com a armadura da Hellbat para reviver o Damian Wayne em um dos poços de Apocalipse. Que ele peita o Darkseid na porrada, mesmo com a Hellbat, que é risível, é ridículo. Enfim, não quero me desvirtuar aqui muito do tema. Mas enfim, assistam essa animação. Isso é uma forma inteligente de fazer o Batman representar uma ameaça para seres superpoderosos, com a inteligência dele, não com o físico dele. Porque o Batman, ele sabe, cara. O Batman, se ele fosse enfrentar... Eu geralmente não gosto de crossover, né? Eu prefiro DC fica na DC e Marvel fica na Marvel, né? Mas assim, vamos pegar só um exemplo. Batman versus Wolverine. Eu vi um vídeo de um canal que um cara fez uma batalha de Batman versus Wolverine. E eu comentei lá, que eu falei bem assim. Cara, eu falei, o Batman mesmo, se fosse bem escrito, ele jamais iria enfrentar o Wolverine. A primeira coisa que ele ia fazer, se ele entendesse o tipo de ameaça que o Wolverine representa, ele ia meter o pé, cara. E não é porque ele é um covarde, é porque o Batman não é burro. O Batman, ele simplesmente não é tapado o suficiente e não tem um orgulho gigantesco para enfrentar um inimigo que ele sabe que representa a morte certa para ele. É óbvio que é legal a gente ver esses personagens se enfrentando por causa do fandom, né? É legal você ver o Batman, o top 2 personagens mais populares da cultura pop enfrentando o Wolverine, enfrentando, sei lá, o Homem-Aranha. É legal. Só que, cara, não faz o menor sentido. O Batman, ele ia achar uma forma de enfrentar que não fosse envolver ele entrar no conflito diretamente. Não faz sentido o Batman se envolver num conflito com um ser infinitamente mais poderoso que ele diretamente, cara. Não faz sentido isso. Tem aquela HQ do The Bottom lá, da DC, o crossover lá, com o universo do Flashpoint, que o Batman mete um soco no Flash Reverso, cara. O Flash Reverso correndo. Mano, é ridículo, mano. É ridículo, risível. Não faz sentido isso. Sabe? Então, tem certas coisas assim que esse preparo do Batman, essa necessidade de equiparar o Batman a seres ultra poderosos, só denigra o personagem. Eu não tô falando que o Batman, ele tem que ficar de lado do núcleo da DC. Ele não tem que ficar na Liga da Justiça. Ele não tem que participar de grandes ameaças. Eu não tô falando disso, tá? Eu não tô falando isso. É claro que o Batman tem que participar. Eu não tô falando que ele tem que ficar só no núcleo de Gotham, enfrentando mafiosos, enfrentando vilões que só representam street level, né? Eu não tô falando isso. Claro que não. Mas eu tô falando que ele tem que ser bem escrito. Não tem que ser forçado. Não pode ser forçado. Entende? Entendem o meu ponto?
Então, o que eu quero dizer é que o Batman ele é um personagem que necessita de um cuidado a mais para ser escrito, para não ficar forçado. Muita gente acha, inclusive tem muitas pessoas que acham que o Batman é meta-humano, tá? Tem muitas pessoas que acham que o Batman é meta-humano, quando na verdade ele não é meta-humano. O Batman é um humano, auge físico, psicológico, intelectual, tudo isso, mas é ainda assim humano. Humano, tá? Tem um motivo, sim, para ele estar na Liga da Justiça, para ele ser um asset importantíssimo da Liga da Justiça. Ele tem o seu valor, é um estrategista excepcional, é um cara paranoico ao extremo, tudo isso. Mas, ainda assim, é um humano. E a gente tem que saber escrever um humano, não um cara super poderoso que às vezes a gente lembra que é humano. Não isso. Então é isso, gente. Obrigado pelo papo. Espero que tenham gostado. Desculpa aí se eu me alonguei, desculpa aí minha respiração ofegante que eu tô falando andando junto, tá? Então é isso. Desculpa aí se eu falei, se eu fiquei me enrolando. Fiz esse vídeo aqui completamente no improviso, tá? Foi só pra papiar mesmo. Então é isso. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo do horário aí que você estiver assistindo. E é isso aí. Valeu.